Salve Maria, tudo bem, gente? Vamos lá então para a nossa aula de hoje, desse domingo, né? Começar rezando a Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulheres, benedito fruto do ventre de Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri, amém. Domina nossa Fatima, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos lá, chegamos no fim, né, gente? Eu vou gravar essa aula para vocês, depois devo gravar mais uma outrazinha, antes da nossa crisma, né? Vai ser no domingo que vem. Durante a semana eu gravo e mando para vocês, tá bem? Pode ser que depois mesmo que a gente tenha feito já a crisma, aqui mesmo nesse nosso grupo, eu mande para vocês mais uns videozinhos, uns 3 ou 4 vídeos, só para falar de um tema que não é assim tão fundamental para a formação catequética, mas é importante de toda forma, né? Então eu vou mandar para vocês depois aí mesmo alguma coisa, mesmo depois de ter terminado, tá? A gente ter terminado a cerimônia de matrimônio, de crisma, tá bem? Então fala sobre as virtudes, tá? É o finalzinho do nosso livro aqui. Então eu devo depois, mesmo que a gente terminando aqui, mandar isso para vocês, tá? Então vamos lá, eu vou gravar esse vídeo hoje mandando para vocês, mais uma aula durante a semana eu devo enviar, e depois vou mandar mais alguns vídeos, tá bom? Esses vídeos não são meus, né? São coisas da TV dos Arautos que falam sobre essas virtudes, essas coisas todas. Bom, eu mandei para vocês material falando da unção dos enfermos e da ordem, né? 2 sacramentos que a gente vai falar rapidamente sobre eles, né? Eles não são assim fundamentais para eu fazer a preparação do crisma, né? Mas eu gosto, já que eu estou falando dos sacramentos, falar de todos eles um pouquinho, né? O que é o sacramento da unção dos enfermos? A unção dos enfermos é o sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para alívio espiritual e temporal dos doentes, né? Unção dos enfermos. É uma bênção para os enfermos. E qual o sentido dessa bênção? É um sentido duplo. Pode ser uma bênção que leve a pessoa à cura daquilo que ela está vivendo, né? Quando o mal não é um mal só do corpo, mas um mal também da alma. Então, às vezes, é o caso, né? Por assim dizer, também pode haver o mal do corpo que seja curado aí. Basta a gente pegar aí todos os processos de canonização de todos os santos da Igreja Católica, que nós vamos ver ali milagres que Deus realizou na vida das pessoas por intermédio daqueles santos e que curavam doenças daquelas pessoas, né? Dá um exemplo aí do Papa São João Paulo II, o primeiro milagre que foi reconhecido como sendo por intercessão dele foi uma pessoa que tinha Parkinson e ficou curada do Parkinson, mal do corpo, né? Mas também pode ser aquela unção, aquela bênção para aquela pessoa, aquele moribundo, aquela pessoa que está próximo do seu momento de sua morte. Então, a unção dos enfermos prepara a pessoa para a sua passagem, para a sua morte, ou confere àquela pessoa uma bênção, uma graça especial para que aquela pessoa cure da enfermidade. Como é que eu vou saber que é um ou outro? Eu não sei, só Deus sabe o desígnio dele para aquela pessoa, para a vida daquela pessoa, e essa unção derrama sobre aquela pessoa a graça necessária para aquele fim que Deus determinou para aquela pessoa, né? O sacramento da unção dos enfermos produz os efeitos seguintes, vamos lá. Aumenta a graça santificante, fortalece a graça santificante, né? Que é aquela graça que a gente recebe no batismo e que apagou a mancha do pecado original. Apaga os pecados veniais e também os mortais, quando o enfermo contrito não for mais capaz de confessá-los. Então tem pessoas que estão já numa situação terminal e que já não tem nem mais a consciência exatamente assim, para poder responder ao que o padre pergunta. Não tem mais condição de responder. Por exemplo, imagine uma pessoa que está entubada, por exemplo. Ela não tem condição de responder aquilo que o padre está perguntando, não tem condição de se confessar. Eu digo para vocês, às vezes a pessoa pode estar em coma. O meu padrinho, ele faleceu assim, ele estava em coma, e eu, minha tia, ele estava no CTI, né? Eu e minha tia fomos lá, irmã dele, e ela levantou assim a pálpebra dele, o olho dele estava sem vida, mas alguém falou pra gente assim, cuidado com o que vocês falam perto de uma pessoa assim em coma. O médico falou, porque o último dos sentidos que a pessoa perde é a audição. Olha só que coisa. Então, embora aquela pessoa possa estar em coma, se o padre está ali do lado falando com ela, pode ser que ela esteja ouvindo. E pode ser que ela ainda tenha alguma consciência para entender o que ele está falando.
Então, assim, naquele momento, se o sacerdote está levando a unção dos enfermos, né? Naquele momento ali, os pecados veniais e mortais daquela pessoa vão ser perdoados e apagados, mesmo que ela não os tenha confessado, porque não tinha condição de confessar. Livra a alma de todos os resíduos de pecado, a saber, de certo torpor e frieza para o bem que ficam na alma ainda depois dos perdoados. Isso acontece, né, gente? A pessoa pecou uma vez, pediu perdão, de novo, dali a pouco a pessoa fica mais ou menos fria com aquele pecado, já começa a achar que aquilo é normal, e, né? Vira um vício, né? Então essa fraqueza que gera na alma da pessoa o cometer determinados pecados frequentemente, essa tibieza quase assim, né? Ela é apagada pela unção dos enfermos, né? Esse certo torpor e frieza para o bem. Já está assim, tudo bem. Então essa frieza é apagada pela unção dos enfermos. Restitui a saúde do corpo e assim, se assim convier a salvação da alma ou a glória de Deus. É o que eu estou falando. Pode ser um mal do corpo que pela unção dos enfermos ele seja curado daquele mal, a pessoa, né? E devolve a saúde àquela pessoa. Pode acontecer. Pode acontecer, não acontece várias vezes, milhares de vezes, né? A pessoa recebe aquela unção e dali ela se recupera. Sabe Deus, né? Não é o padre que está na hora falando, vou pedir para isso, para aquilo. Não. Ele dá a unção dos enfermos e aquela graça vai agir segundo a vontade de Deus para aquela pessoa. Dá conforto e paciência ao enfermo para suportar os incômodos e trabalhos da doença, a força para resistir às tentações e morrer santamente. Então, obviamente, que a pessoa que está doente está sofrendo, né? E é difícil, às vezes, mesmo que a pessoa depois se cure daquela doença, né? É uma situação complicada. Você, por exemplo, está deitado numa cama de hospital, com uma sonda no braço, você não pode virar para aqui, não pode virar para lá, começa a doer as costas, dói o braço, dói a cabeça. Então, essa situação toda que a pessoa passa, de desconforto e tudo, a unção dos enfermos dá uma graça para que você consiga suportar isso. E se isso for te levar até a morte, te dá graça para você passar por esse momento com paz, né? Com serenidade. Vou contar aqui para vocês a história do padre Valmir, que foi durante um bom tempo o superior dos arautos, dos padres arautos. Ele morreu de câncer. Próximo do momento final da vida dele, uns 2 meses antes de morrer, ele tinha que estar tomando morfina por conta da dor. Mas a morfina deixa a pessoa inconsciente, ele não queria ficar inconsciente. Na hora que você está consciente, você se controla, a inconsciência não. E ele queria estar consciente do que estava acontecendo com ele, e ele sabia que ele ia morrer, ele queria estar consciente até a hora da morte dele. Um homem santo, tá, gente? Ele rejeitou tomar morfina. Passou esses últimos 2 meses, né? Sentindo a dor do câncer, mas não quis tomar morfina. Como ele suportou isso? A bênção de Deus. A bênção que ele recebe, um homem santo, recebeu essa bênção e essa bênção ajudou a ele a superar a dor, o incômodo, as dificuldades todas, até que ele viesse a morrer. Né? Padre Valmir interceda por nós. Bom, quando se deve receber a unção dos enfermos? Deve-se receber a unção dos enfermos quando se começa a correr risco de morte por motivo de doença ou idade avançada. A unção é administrada depois da confissão do doente e antes do viático. Né? Depois da confissão e antes de a pessoa comungar. Né? A gente chama de viático porque não é na missa. A igreja permite que as pessoas acima de 65 anos de idade recebam a unção do enfermo uma vez por ano, ainda que não estejam doentes. Lá, quando a igreja estabeleceu isso, essa idade já era uma idade muito avançada. Hoje em dia a gente vê muita gente com 90 anos de idade, muita gente com 80 anos de idade. A gente não vê uma pessoa com 65 anos de idade estando à beira da morte. Espero que não, tá, gente? Eu tenho 65. Mas naquela época, muito tempo atrás, era assim, a expectativa de vida veio aumentando, mas não era assim sempre. Então, a igreja permite que quem tenha mais de 65 anos de idade pode receber a unção do enfermo uma vez por ano. É uma missa, geralmente na missa de Nossa Senhora de Lourdes, né, 11 de fevereiro. Geralmente o padre faz isso, né, dá unção dos enfermos para aqueles que querem receber, que podem receber. É bom de receber. Eu sempre que estou numa missa que tem, eu vou lá receber a unção dos enfermos, tá?
porque aquilo pode ajudar a pessoa, nas suas doenças, nas suas dificuldades, mas também prepara a pessoa para a hora da morte. Gente, nós vamos morrer, tá? Não tem jeito. A gente só tem que desmistificar um pouco a unção dos enfermos, porque a cultura popular ficou assim, né? Eu estou no hospital internado, chamar o padre é porque eu vou morrer. Não quer dizer isso, não é isso. Não é extrema unção, a gente chama extrema unção quando a pessoa já está mesmo agonizante. Aí a gente chama o padre para ir lá dar extrema unção, que é a mesma unção, só que troca o nome porque a pessoa já está na hora da morte. Não quer dizer que o padre venha dar unção dos enfermos e que é que eu estou morrendo. Não, pode ser o contrário. Pode ser justamente para eu me curar e sair daquela doença. Os sacerdotes, todos eles aí, frequentam muitos hospitais para levar lá esse tipo de unção, né? Existe, inclusive, uma pastoral da saúde que tem um sacerdote que ele celebra a missa diariamente, por exemplo, no Hospital Raul Sertã. Né? Então, lá tem uma capela e diariamente tem uma missa celebrada pelo padre, que é o capelão, né, daquele hospital, e que celebra, não sei quem é hoje em dia, tá? Mas assim, estar junto dos doentes com essa unção, que tem esse objetivo especificamente, é uma unção especial para o doente. Tá bom? Então vamos lá, essa é a unção dos enfermos. Estando vocês nessa situação, ou tendo algum parente nessa situação, não deixem de chamar o padre para dar unção àquela pessoa. É um sacramento belíssimo. Né? O outro sacramento, que também é passar assim rápido por ele, é o sacramento da ordem. O que é o sacramento da ordem? A ordem é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para conferir o poder e a graça de exercer as funções e ministérios eclesiásticos que referem ao culto de Deus e à salvação das almas. Através da ordem, né, o sacramento da ordem, ele tem níveis, né, eu elejo uma pessoa para ela ser sacerdote. Aquela pessoa deixa de ser um civil e passa a ser um eclesiástico, passa a fazer parte do clero, passa a ter responsabilidades eclesiais, passa a viver uma vida dentro do sacerdócio. Você pode, existem níveis, né? Hoje em dia os níveis para essa ordem são o diaconato temporário. Existe um diaconato permanente, tá? Mas o diaconato temporário quer dizer o seguinte, é aquela pessoa que está se preparando para ser sacerdote, está cursando um seminário e chegou já no ponto em que ele pode ser ordenado diácono. Então ele é ordenado diácono com vistas a um dia ele ser sacerdote. Então ele é diácono, depois a segunda nível é a ordem sacerdotal, presbiteral, né, que é o sacerdote, que é o padre, que a gente chama genericamente. E existe outro nível, que é o nível episcopal, onde ele é sagrado bispo. E essas são as ordens, né? Diaconal, presbiteral, episcopal. E o cardeal, e o arcebispo, e o papa. Isso são só títulos dados a um bispo. O papa é papa porque ele é bispo de Roma. E a igreja de Roma é a igreja primaz. É a primeira igreja, a igreja mais importante da ordem cristã, né? Foi a primeira igreja estabelecida de Roma. Então, a igreja de Roma, o bispo da igreja de Roma é tido como aquele que comanda a igreja, é o líder da igreja católica. Então, no momento que o Papa Leão XIV foi nomeado Papa, ele também foi nomeado bispo da diocese de Roma. Então, como ele é bispo de Roma, ele também é Papa. Tá? Então, essa precedência que a igreja de Roma tem sobre as outras igrejas o torna Papa. Cardeal também é um bispo. Todo cardeal, toda pessoa, bispo que é criado cardeal, a forma que se fala correta é criado cardeal, ele recebe uma sede cardinalícia em Roma. Ele pode ser cardeal na ordem diaconal, na ordem presbiterial e na ordem episcopal, tá? Então ele é diácono de uma sede romana, ou ele é padre de uma sede de Roma, ou ele é bispo de uma sede de Roma, tá, gente? Um pouco complicado de explicar isso para vocês agora, mas todo cardeal recebe também uma sede em Roma. Então, da igreja tal, da igreja X, da igreja Y. Obviamente que ele não exerce ali um ministério cotidiano, né? Ele tem lá um vigário ali que faz aquilo, mas ele é o titular daquela igreja. Por quê?
para dizer que ele está mais próximo do Papa, que está em Roma, e ele tem um trabalho especial junto com o Papa, que é o trabalho de governar a igreja. Então o Papa chama aquela pessoa para ajudá-lo. Aí ele recebe o título de cardeal, né? O arcebispo é arcebispo porque ele é bispo de uma arquidiocese, arque de grande. Uma diocese muito grande não tem um bispo, tem um arcebispo. Então o arcebispo, ele é um bispo de uma diocese muito grande. A diocese de Nova Friburgo não é considerada uma arquidiocese, mas a de Niterói é considerada uma arquidiocese, pelo número de pessoas que estão ali sob o comando, né, daquele bispo, sob a liderança daquele bispo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar a respeito disso. Tá bom. Então, são os 3 níveis, tá? Qual deve ser o fim de quem abraça o estado eclesiástico? O fim de quem abraça o estado eclesiástico deve ser a glória de Deus e a salvação das almas. Essa pessoa que recebeu o sacramento da ordem, ela é retirada do seio do povo de Deus para viver uma vida só a serviço de Deus. Pi, mas eu sou a favor de que não tenha o celibato sacerdotal. Vamos supor que tem uma pessoa que fala isso aí. Além do celibato ser uma bênção de Deus para aquela pessoa, tá? Vocês imaginem que o padre, além dele tomar conta de uma paróquia, com todos os problemas que tem na paróquia, ele tem que estar aqui, lá, não sei aonde, toda hora chamam ele para ir dar a missão dos enfermos, realizar um matrimônio, batizado, vai numa capela e outra, ele ainda seja casado e tem uma esposa e filhos, que ele tem que cuidar do filho, ter atenção ao filho, fazer dever. Gente, não dá. Ele é retirado disso. É retirado do meio do povo, recebe uma graça, uma vocação, tá? Retirado do meio do povo para servir somente a Deus. Ele passa 24 horas do dia servindo a Deus. Esse é o sacerdote. Por isso que ele é retirado do povo de Deus e tem uma função à parte. Isso existe, gente, desde que o povo de Israel saiu do Egito. Os levitas, que era uma das tribos de Israel, foram colocados nessa função de sacerdotes, né? E de lá até aqui tem sempre uma classe sacerdotal dentro da comunidade e eles têm a responsabilidade de fazer o serviço de Deus. Só eles podem fazer. Por exemplo, só um sacerdote ordenado, e daí para cima, que pode fazer a consagração do corpo, do pão e do vinho, consagrando a Deus e aí se transformando em corpo, sangue e alma divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Só um sacerdote. Né? Pode alguém por si mesmo escolher esse estado? Não. Ninguém por si mesmo há de escolher o estado eclesiástico, mas deve esperar o chamado ou a vocação de Deus. Se não tem essa vocação, não consegue fazer, tá? Não consegue viver. Por isso que tem todo um processo de discernimento, tem toda uma formação, e ainda assim, às vezes, acontece o caso de, depois de ordenado, a pessoa resolve não ser mais. Difícil, tá, gente? Porque ordenado uma vez, ordenado sempre. Ele pode até receber do Vaticano um afastamento da vida eclesiástica, ele não tem mais as prerrogativas de sacerdote, não pode celebrar missa, não pode haver confissão, mas está marcado na alma dele, é indelével, como o batismo, como o crisma. Eu recebi aquela marca, sou sacerdote até o fim do mundo, e depois do fim do mundo continuo sendo sacerdote. Faria mal quem abraçasse o estado eclesiástico sem a vocação divina? Sim. Quem abraçasse o estado eclesiástico sem a vocação divina faria um grande mal e poria em perigo a própria salvação, que vai cometer grandes pecados. Porque se não for a vocação, a pessoa não consegue viver isso, gente. Do mesmo jeito que um religioso precisa de vocação para ser religioso. Do mesmo jeito que um pai e uma mãe precisam de vocação para serem pais de família. Né? Do mesmo jeito que um médico precisa de vocação para ser médico. Se eu botar um engenheiro no lugar do médico, um médico no lugar do engenheiro, caramba, imagina o desgraça que vai ser. Então, da mesma forma, se você não tem a vocação, o seu caminho não é esse. Quais são os... Só para falar para vocês, vocação vem de um verbo latino chamado vocare. Vocare quer chamar chamado. Não é eu que escolho, eu sou chamado para aquela função. Quais são os deveres dos fiéis em relação aos que são chamados às ordens sacras? Os fiéis devem deixar aos seus filhos plena liberdade de obedecer à vocação de Deus. Deus chamou, vocare, está falando? Deus chamou
Eu sou pai e mãe, não quero. Não quero que seja padre, não quero que seja freira, porque eu quero que ele seja engenheiro, quero que seja advogado. Sou contra a vontade de Deus. Deus quis isso, mas eu não quero e boto obstáculo à vontade de Deus. Dá certo a vida de alguém que bota obstáculo à vontade de Deus? Pode rezar o Pai Nosso, onde a gente reza, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Alguém que vê no filho uma vocação e se opõe e trabalha contra? Isso é coisa de Deus? Não é. Então, se o seu filho tem vocação para o sacerdócio, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele tem vocação para ser pai de família, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele tem vocação para ser médico, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se a vocação dele é para ser contador, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir a Deus que se designe de conceder à sua igreja bons pastores e relógios no ministro. Precisamos muito, tá, gente? Que a gente continue a rezar. Deus pede isso. Jesus Cristo pede isso, né? Pedir ao Senhor da messe que envie operários para a messe, porque a messe é grande e os operários são poucos. Vai aqui uma desculpazinha aqui, tá, gente? A igreja hoje em dia não anda tão bonitinha assim, né? Tem umas coisas loucas. Dentro dos arautos do Evangelho, nós temos 27 diáconos prontos para serem ordenados sacerdotes, estão esperando há 8 anos, 6 anos, a ordenação sacerdotal. Então, quando eu ouço falar que a igreja está com poucas vocações sacerdotais, eu boto umas aspas aqui. Está mesmo? Será? Então, continuamos pedindo a Deus que dê discernimento àqueles que comandam a igreja, né, para abrir o coração deles, né, e a Deus para enviar vocações sacerdotais para a nossa igreja, porque estamos precisando. Hoje, na Diocese de Nova Friburgo, acho que a gente tem umas 2 ou 3 paróquias sem sacerdote, sem pároco. Aqui em Macaé, por exemplo, tem uma assim. Então, tem um pároco aqui que se divide em 2. Aí em Friburgo, nós temos essa situação aí, perto dos arautos, né? A paróquia Santa Edvise e a paróquia Nacional de Assunção tem o mesmo pároco, o mesmo sacerdote, que é o padre Rafael. Ele comanda as 2, né? Vamos lá, vamos continuar pedindo a Deus que nos envie sacerdotes para que a gente possa continuar cuidando da messe. Guardar grande respeito a todos que, por meio das ordens, se consagraram ao serviço de Deus. Eu tenho que ter um grande respeito ao sacerdote, ao bispo, ao diácono, ao cardeal, ao papa, sim. Mas está hoje em dia meio difícil, porque a gente tem visto uns sacerdotes aí, uns bispos aí, uns cardeais, sim. São as exceções, gente. Acontece que essas exceções clamam a Deus, às vezes berra diante da sociedade. Vocês têm acompanhado talvez as coisas dos arautos aí, coisas absurdas que têm feito contra os arautos evangélicos, pessoas de dentro da igreja, mas essa não é a maioria. Existe uma grande maioria que a gente não vê, não ouve, e que estão aí trabalhando, fazendo o trabalho de Deus, empenhando o próprio sangue. Olhem para a Nigéria, os sacerdotes lá que estão sendo massacrados, no Congo, e outros lugares lá, no Marrocos mesmo, e naquela região toda de lá, da África, principalmente dos países de predomínio muçulmano, estão sendo massacrados os sacerdotes. E não precisa ir longe não, olha na Nicarágua o que está acontecendo. Ser católico, ser um sacerdote na Nicarágua é um risco muito grande. Então, assim, tem muitos padres santos, tem muitos bispos santos, tem muitos cardeais. Ontem eu estava vendo o cardeal Burke, o cardeal americano, ele tem 96 ou 97 anos de idade. Então, mostraram ele todo paramentado, rezando uma missa, e depois, num encontro com o sacerdote e tudo, ele já avental servindo os sacerdotes. Cardeal Burke, esse é um cardeal santo, né? Trabalha para Deus o tempo todo. Se a igreja não descambou aí mais ainda do que está hoje em dia, a gente tem que agradecer a ação de Deus, óbvio, que Deus permite, a ação de Nossa Senhora, de São José, de todos os santos que pedem pela igreja, mas de homens também estão por aí, como o cardeal Burke e outros que defendem a igreja na verdadeira obediência à palavra de Deus, né? Então tem sim cardeais santos, bispos santos, a gente tem que rezar por essas pessoas e obedecer essas pessoas e olhar com admiração. Eu tenho admiração a várias dessas pessoas, né? Então, sim, nós devemos respeito a essas pessoas porque elas agem em nome de Deus. E na medida do possível devemos ajudá-los a realizar o seu trabalho,
a viver sua vida e rezar por eles. Quer a igreja que os fiéis peçam a Deus bons pastores e zelosos ministros? Sim, a igreja quer que os fiéis peçam a Deus bons pastores e zelosos ministros. Porque para esse fim ela instituiu o jejum e a abstinência das têmporas, pois regularmente nas têmporas é que a igreja confere as ordens. É um período em que a gente reza especialmente nas vocações. Por exemplo, no mês de agosto rezamos pelas vocações sacerdotais e religiosas, mas a gente deve pedir sempre que Deus nos envie bons sacerdotes, zelosos sacerdotes, santos sacerdotes. A igreja está precisando muito disso hoje em dia, de santos sacerdotes que zelem pelo povo de Deus com esse objetivo de levar as almas para Deus. E os que entendem não tem que respeitar. Mas aí nos Arautos respeita muito o padre Takeshi, né? A gente tinha o padre Carlos Magno, né, que agora foi transferido para o Espírito Santo. Ele mandou para mim uma mensagem, inclusive, dizendo que um dia que tiver no Espírito Santo para ir lá visitá-lo, então um dia que você estiver no Espírito Santo, vai lá visitar o padre Carlos Magno, ele vai gostar muito, né? Mas a gente tem que estar aqui ajudando o padre Takeshi agora, está sozinho, então o que é que eu posso fazer para ajudar o padre? Quero ajudar o senhor, né? E rezar por ele, pedir por ele, porque é o nosso sacerdote aí, né? E também pelo padre Rafael, por exemplo, que é da paróquia, a que a gente responde, e também por Dom Pedro, que é o nosso bispo, né? Para que a gente possa ter uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja fértil em Nova Friburgo e no mundo. Tá bom? Então, sacramento da ordem. Tá bem? Eu vou mandar mais um vídeo falando para vocês sobre o sacramento do matrimônio, mais aí no meio da semana. E depois, como eu falei, eu vou mandar alguns outros vídeos, né, tirados da TV dos Arautos, que falam sobre as virtudes. E assim a gente vai ter fechado toda a matéria que a gente tinha que estudar para a catequese. Tá bem, gente? Peço a vocês atenção. Essa semana eu devo botar algumas mensagens aí, falando da nossa cerimônia domingo que vem, às 18h30, na igreja matriz da paróquia nossa de Santa Edviges, aí perto dos Arautos, né? A igreja matriz, né? A igreja vai estar sendo aberta às 18 horas. Eu peço que os senhores estejam lá antes disso, porque eu preciso conversar um pouquinho com vocês de mais ou menos como vai ser a cerimônia. Eu já vou explicar isso durante a semana, porque eu preferi que vocês estivessem lá antes, mas não vai ser possível abrir a igreja antes das 6, né? Não é de nossa responsabilidade. Eu vou explicar para vocês como vai ser mais ou menos, para vocês já entendam como vai ser, tá? E peço que vocês estejam lá nesse horário cravado. A missa é só para diante de Cristo. Se vocês quiserem levar algum parente, tudo bem, tá? Dom Pedro vai celebrar, vai conceder a Crisma a vocês, e eu espero que corra tudo bem lá, tá? Última mensagem, você já deve estar pensando que eu vou falar, né? Ainda tem gente me faltando mandar alguma coisa para mim, né? Documento, seja lá o que for, esporte, alguma coisa que seja. Por favor, me envie, porque já estamos na semana da Crisma, né? Eu sei de uma pessoa aí que só vai poder me entregar no dia. Caramba. Mas vamos lá. Deus ajude que dê tudo certo. Tá bom? Vamos então terminar nossa aula de hoje, terminando esse domingo aqui. E terminando, de alguma forma, a última semana, né, da nossa formação catequética. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tu mulheres e benedito fruto do ventre teu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Domina nossa Fátima, ora pro nobis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, Nossa Senhora ajude. Vamos firme, é a última semana, gente.